acender. Posso começar? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Como vocês já sabem, nós estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos em relação à negociação envolvendo o Paulinho. A nosso gosto, nós manteríamos o Paulinho aí por mais 1 ou 2 anos, ou 3 anos, seja lá o tempo que fosse possível, porque entendemos que é um jogador, além da sua performance já presente, a gente entende que no futuro próximo deverá crescer muito. E ocorre que hoje o Vasco atravessa um momento financeiro delicado e tivemos, ao longo desse início de ano aí, 2 propostas pelo jogador, uma de 14 milhões e a outra do Bayer Leverkusen, que estava disposto a pagar, a gente conseguiu chegar até 20 milhões. Entendendo, como eu disse, que o atleta tem um potencial muito grande de evolução e de crescimento de valor, eu achei que deveríamos ficar com uma parte desse passe. Então, eu negociei com o Bayer para que o Vasco ficasse com 10% desse valor. E, adicionalmente, ainda consegui que fosse feita uma redução no valor desse percentual. Então, o Vasco ficou com 18 milhões e 500 mil, ao invés de 18, e mais 10% do passe. Então, se amanhã ou depois, daqui a um ano, ele tem uma multa, o Bayer estipulou uma multa de 80 milhões de euros, se amanhã ou depois ele for vendido por esse valor, caberá ao Vasco mais 8 milhões, podendo essa venda chegar a 26,5 milhões de euros. Essa é a realidade, foi o que aconteceu. E o jogador deverá se apresentar no meio do ano ao seu clube, que é o futuro clube, que é o Bayer. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Estou pronto para as perguntas. Acho que o Paulinho também tem alguma coisa para falar. O jogador me procurou, demonstrou, o interesse em se transferir. Ele tem um projeto profissional, me falou desse projeto, do desejo dele de se transferir agora. Ainda tentei que isso acontecesse no final do ano, mas nem o clube mostrou interesse em ceder o jogador até o final do ano, e o próprio jogador nos demonstrou a intenção de já se transferir, de começar a se adaptar à Europa, especificamente à Alemanha, e foi isso que foi feito. Olá, boa tarde a todos. Acho que o presidente aqui deixou tudo bem claro, né? Para mim, esse projeto do Bayer foi muito importante, por tudo que eles vinham me apresentando, né, durante esse período que estávamos negociando. E acho que para o meu desenvolvimento da minha carreira, com toda a minha família, a gente conversou bastante e acho muito importante para mim. Espero, sim, que chegando lá possa me desenvolver o mais rápido, claro, trabalhando muito para poder continuar financeiramente também ajudando o Vasco, né, como ele falou. E particularmente a decisão foi minha também, nesse momento que o clube passa hoje, também necessita dessa parte financeira, e pessoalmente foi muito bom para mim, como eu falei. Eu nunca vou esconder isso de ninguém, que eu tinha essa vontade de jogar na Europa. E vou procurar me desenvolver para, dentro desse projeto, ter uma boa carreira e chegar onde eu quero. Boa tarde, Alexandre. Boa Paulinho, tarde. Boa sorte para você lá, Paulinho. Obrigado. Uma pergunta para cada um. Alexandre, em nome dessa transparência aí que você está fazendo, essa reunião aqui, enfim, essa coletiva, e como você está pautando a sua administração, eu queria que você dissesse para a gente se o Paulinho está tão valorizado, se confirmasse a multa era de 30 milhões de euros, e por que o Vasco vendeu abaixo da multa, se poderia talvez esperar mais um pouco, ou até do próprio Bayer Leverkusen pedir para pagar o valor da multa.
E quanto que na transação, se é que você pode revelar, o empresário tem participação não só no passe, né, nos direitos, qual é a participação e como fica o negócio do empréstimo também, do empresário, se vai ser pago já agora, já foi pago. E para o Paulinho, depois, eu queria que você respondesse o seguinte, todos sabem do seu potencial. O Bayer Leverkusen é um clube médio na Alemanha. Me parece que o Bayern Munique, não sei se é esse o outro clube que estava interessado, que você citou, que ofereceu 14 milhões, o Bayern de Munique, a informação que eu tenho é que também estava interessado em você. Não era melhor esperar mais um pouquinho ou ir para um clube maior, que você ia se projetar muito mais? E quando que você viaja em definitivo ou vai conhecer o clube, que data? Isso é só duas perguntas. Tá bom. Cícero, brincadeira, Cícero. Então, vou tentar responder, embora a sua pergunta tenha aí um desdobramento grande. Se faltar alguma coisa, por favor, me lembre que eu vou te dizer. Eu acho, para começar, como eu disse, hoje a dificuldade financeira nos obriga a fazer esse tipo de negócio. Então, nós pesamos muito o que seria mais prejudicial ao Vasco. Vender um atleta que é um ativo do clube agora ou arcar com possíveis prejuízos em termos de perdas do próprio passe de jogadores, por falta de pagamentos de salários, por não obtenção das certidões negativas, onde o clube iria perder mais. Esse é um aspecto que foi pesado. A outra óbvio que se nós mantivéssemos o Paulinho, ele se valorizaria. Entretanto, vale lembrar que o jogador que vinha numa crescente teve uma lesão grave, foi operado e ficará em torno de 4 meses sem jogar, o que impossibilita, de certa forma, o seu crescimento. Então, muito certamente, nós perderíamos essa janela do meio do ano. A outra é que nós tínhamos uma multa rescisória, né, que tinha sido aumentada na renovação do contrato do jogador, mas que não surgiu ninguém disposto a pagar os 30 milhões. Existe uma diferença entre aquilo que a gente acha que vale e aquilo que se paga. Se o Bayer estava tão interessado, por que não ofereceu uma proposta? Né? O mercado se fala, todo mundo sabe das coisas. Por que a proposta não surgiu? E não teve nenhuma proposta, não chegou até a nós nenhuma proposta, senão, obviamente, eu venderia o Paulinho por 100 milhões, 50, 80, se houvessem esses interessados. Quero só lembrar que 20 milhões de euros é uma proposta bastante significativa. Eu não gosto de citar nomes, mas o Gabriel Jesus, por exemplo, na seleção brasileira e campeão olímpico, foi vendido, se não me engano, por esse valor. Né? Óbvio, eu gostaria de vender o Paulinho por 50, mas as propostas que nós tivemos foram essas. Talvez, se nós tivéssemos condições de manter o jogador mais 1, 2 anos, desculpa, Paulinho, ele é um menino, vai estar fazendo 18 anos, e óbvio que vai amadurecer muito. Se conseguíssemos levar ele até 20, 21 anos, ele estaria num outro patamar, como o próprio Felipe Coutinho evoluiu jogando na Europa. Mas, muitas vezes, para que esse valor suba, o jogador precisa estar jogando na Europa. Esse é um dado que acho que é importante a gente ter em mente. Tá? Você falou de transparência, é o que eu tenho feito aqui, e não fujo de nenhuma pergunta. O Carlos Leite, como o agente que trouxe essa proposta, que participou da negociação, está recebendo exatamente aquilo que o mercado paga, que é 10%. Não tem percentual nenhum. 100% do passe do jogador é do Vasco. 100% do passe do jogador é do Vasco. O que existe é isso. Pagou-se ao Carlos 10% sobre a venda. A dívida são outros 500. A dívida garantia... Você disse que era uma pergunta, mas são 5, né? A dívida, porque uma nem tem muita conexão com a outra. Bom, a dívida, na realidade, e eu já frisei isso, foi feita uma dívida com juros menores do que o mercado, mas com juros, e que tem como garantia os recebíveis, né, pela cota de TV do Campeonato Carioca de 2020.
Obviamente, se eu tenho dinheiro e posso antecipar isso, melhor para o Vasco, porque deixo de pagar esses juros. Ok, o Paulo quando é que você vai em definitivo, vai conhecer o clube quando? E o que representa para você essa saída tão cedo do Brasil para a Alemanha? Como eu falei, você falou quando eu chego lá, eu só vou quando completar 18 anos. É o período que obrigatoriamente tem que comparecer lá. A entidade está resolvendo tudo sobre questões de viagem. Meu pensamento está todo agora aqui no Vasco para poder recuperar o mais rápido dessa lesão, que num período que o clube estava numa crescente e eu também, com certeza atrapalhou um pouco, né? E as condições que, como o presidente falou, colaboraram para uma venda. Então, e eu pessoalmente abracei isso e estou muito feliz com essa proposta. Acho que o projeto do clube que me apresentaram é muito importante para mim, para o meu desenvolvimento, e espero crescer cada vez mais com isso. Paulinho, primeiro, boa sorte aí Obrigado. no seu futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho, você sempre fala que tem a sua carreira planejada, né? O que você planeja para o seu futuro daqui para frente, suas metas, seus objetivos na Europa e também o papel da sua família na sua carreira, né? Eles estão aqui presentes nesse momento tão importante, estão sempre do seu lado. Acredito que é uma parte bem importante do seu amadurecimento, né? Da sua maturidade e a importância deles nesse momento também. A minha carreira não é assim, eu não digo planejada. Eu procuro trabalhar por etapas. Quando eu cheguei no Sub-17 e logo peguei seleção e consegui um pulo para o Sub-20, eu botei uma meta na minha cabeça que era chegar ao profissional tão jovem. E eu consegui isso. E desde ali eu comecei a trabalhar como meta. No momento desse ano de 2018, que eu botei como meta também chegar a um patamar mais evoluído no profissional, junto com meus companheiros, claro, crescendo a cada jogo, evoluindo bastante, como vinha fazendo na Libertadores, no Campeonato Carioca. E chegou num momento que eu tive a lesão, abracei essa causa da venda, que vai ser importante para mim, o que eu acho. E tomei a decisão com toda a minha família, que sempre estão do meu lado, e que me deram suporte total para chegar onde eu cheguei. E vou continuar trabalhando assim. Paulinho, boa sorte. Você falou que sempre foi um sonho jogar na Europa, sempre teve vontade e com certeza é o sonho de todos os jogadores que, como você, chegam ao profissional cedo e são destaque das categorias de base. O que passa pela sua cabeça num momento como esse? Assim, você tão jovem, saindo para a Europa, sendo falado em todos os veículos como uma grande promessa. O que vem na sua cabeça? Assim, o que você já conversou com a sua família? O que passou desde o momento que você acertou realmente a saída para o Bahia e agora é um jogador da Europa? Eu costumo dizer que para tudo chegar a um acordo tem que ter uma conversa, né? A gente conversou bastante num momento que, como eu falei, era importante para mim, no Vasco. Estava numa crescente muito boa. Minha cabeça no momento está tranquila, eu sei do que eu estou fazendo, sei que eu e minha família sabemos a decisão que estamos tomando. Sabemos que o projeto é muito importante e é assim que eu trabalho e não vou mudar minha filosofia de trabalho por questões de ser jovem, de ser isso ou aquilo. Então, como você falou, todos os jovens hoje, da minha idade, 17, 18 anos, sonham em jogar na Europa. O futebol lá é muito desenvolvido e a gente não tem como negar isso. Entendeu? Paulinho, boa sorte. Tem uma cena muito emblemática na final do Campeonato Carioca, você na beira do campo chorando, né, com a perda do título. Ali naquele momento, passava também um pouco na sua cabeça de que era a oportunidade de você ser campeão profissionalmente pelo Vasco, talvez fosse a única oportunidade de, antes de sair para a Europa, ser campeão profissional pelo Vasco. Passava um pouco ali isso na sua cabeça? Com certeza. Como eu falei, aquele momento ali, a gente estava numa crescente muito boa, o time todo. E eu, particularmente, também estava naquele jogo do Cruzeiro. Estava me sentindo muito bem em campo e poderíamos buscar até a vitória, né? Chegamos naquela final que o time tanto precisava, daquele título, depois de passar alguns anos aí em branco, tendo alguns
algumas dúvidas, né, que as pessoas botavam no clube. O time, quando mudou essa gestão no meio do ano, né, no começo do ano, desculpa, que deu um levante para a gente, para todo o grupo, trazendo novos jogadores, e me deu mais um suporte também para poder evoluir e buscar títulos com o Vasco. É claro que aquele título seria muito importante para mim. Paulinho, você vai morar numa cidade que é uma delícia, Leverkusen. A gente esteve lá com a seleção brasileira, muito legal. Vou te fazer uma pergunta que você não está esperando. Depois eu vou fazer uma para o presidente, sem ser o Cícero Melo, presidente, pode ficar tranquilo. Paulinho, quem é melhor, você ou o Vinícius Júnior? Sempre batendo nessa tecla. Né? Não, eu acho que eu e Vinícius, a gente jogando junto desde a base, crescemos juntos, né? Ele no Flamengo, eu no Vasco, as pessoas botam uma rivalidade, né? Por conta do clube, da torcida e etc. Acho que, claro que, botando no papel, a gente, um se acha melhor que o outro, né? Ele não vai dizer que eu sou melhor que ele. Isso é óbvio. Mas eu acho que os dois estão buscando um caminho de promissor para poder chegar num patamar da carreira muito bom. Rapaz do céu, ilumine vocês dois. Presidente, quando entra esse dinheiro, o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? A gente sabe que tem uma fila lá fora esperando esse dinheiro. É bom nem anunciar. Já está sendo feito, né? Nós estamos quitando compromissos, né? Especialmente com os atletas. E, enfim, a ideia é que a gente regularize algumas questões fiscais. Basicamente isso, fazer um planejamento para que a gente consiga dar a ele o melhor proveito possível e que, de alguma forma, ele consiga trazer mais dinheiro para o Vasco. Quando você tem as certidões, isso traz uma série de possibilidades, não só do patrocínio, mas de projetos de incentivados que você pode fazer a partir do momento que você tem essas certidões. Então, você tem outras fontes de arrecadação, né? Então, essa é uma dos propósitos da direção. Presidente, só para deixar bem claro, houve uma informação de que teria acontecido um fatiamento dos direitos do Paulinho, que o Carlos Leite teria recebido 20% da gestão anterior como forma de garantia de dívidas, de empréstimos que ele tinha. Queria só esclarecer se realmente houve isso, você já falou sobre isso, mas se houve ou se não houve, e se, de fato, o dinheiro da venda do Paulinho, hoje, já está claro que vai ser para colocar o clube em dia e tentar organizar a casa para o ano que vem, ou se há a possibilidade desse dinheiro ser investido em algum reforço ainda para esse ano. Então, vamos lá. Talvez o grande problema desses boatos tenha sido o fato da gente não querer falar sobre venda do Paulinho antes do jogo de ontem contra o Racing, né? Essas notícias surgem sempre às vésperas de jogo e isso atrapalha, né, a concentração, o clima. A gente queria estar focado no jogo. Mas, quer dizer, esse atraso em comunicar a venda do Paulinho possibilitou uma série de boatos. E as pessoas saem falando de forma leviana um monte de coisas que não têm conhecimento. Eu acabei de repetir, o que o Carlos Leite está recebendo são 10% sobre a transação que ele trouxe para o Vasco, sobre enfim, essa intermediação na venda, mas não há nenhum percentual sobre o passe do Paulinho. O passe do Paulinho, 100% é do Vasco. Sim, sobre o dinheiro da venda dele, como eu disse, nós vamos utilizar o dinheiro para que a gente consiga manter o clube funcionando. Mas esse dinheiro não é suficiente para a gente passar o ano. É fundamental que a gente consiga dinheiro novo, que se bote para dentro mais receitas, né? Óbvio que isso vai trazer um desafogo importante para o clube, mas não é suficiente. É preciso que a gente continue trabalhando para trazer patrocínio, para que o sócio aumente o programa de sócio-torcedor, para que a gente consiga arrecadar através desses programas de incentivo fiscal. Enfim, tem muito trabalho para ser feito. Esse dinheiro não é a solução de todos os problemas do Vasco.
Paulinho, primeiramente, boa sorte lá no seu novo desafio. Você chegou ao Vasco com 10 anos e vai sair em julho. São 8 anos de clube. E apesar de não ter dado esse retorno em títulos, hoje você praticamente salva o Vasco de uma situação muito ruim que você estava vivendo. Você tem noção da sua importância que você vinha tendo dentro de campo, como uma referência, como ídolo, e da sua venda ser uma coisa que vai segurar o Vasco? É como se fosse uma retribuição por tudo que você viveu e cresceu aqui dentro? Com certeza. Claro que a última decisão é minha, junto com toda a minha família, com o meu agente, com todos que estavam fazendo parte da transação. Cheguei no Vasco em 2010, muito novo, não sabia muito, ainda não tinha muita noção de como é que era ser um jogador. Vim buscando isso, trabalhando isso por etapa, na época era diversão para mim. Um clube que sempre me ajudou bastante, era minha segunda casa, sempre foi. E claro que é uma decisão difícil que eu estou tomando, pelo amor que eu tinha pelo Vasco, por tudo que eles me deram. Tinha não, Mas, tem, né, Paulinho? Tem. Falou certo. Chora não, hein, mãe. Como eu falei, o amor que eu tenho pelo Vasco faz com que mexa tudo na cabeça, né? Num momento como esse. Mas foi tudo pensado, foi tudo trabalhado e procuro sim ajudar o Vasco. Com o meu desenvolvimento financeiramente vai continuar ajudando o Vasco e espero que isso possa acontecer brevemente. Obrigado. Presidente, eu queria que você esclarecesse, você disse que o Carlos Leite levou 10%, isso já está claro, mas quanto de fato o Vasco deve ao Carlos Leite? Quanto? Quanto? O Vasco pegou um empréstimo com o Carlos Leite de 10 milhões no início do ano, como eu já esclareci. Não que eu tenha conhecimento e não que ele tenha falado para mim. Pelo que eu sei, a informação que ele me passa é que o Vasco não deve mais nada a ele. Presidente, boa tarde. Boa tarde. O senhor disse que a venda do Paulinho vai ajudar um pouco a saúde financeira do Vasco. O senhor consegue dizer para a gente quantos Paulinhos o Vasco precisava vender para ter essa saúde bem, sair do vermelho? Uns 2 Paulinhos. Mais uns 2 Paulinhos? Não, mais um. Mais um Paulinho, a saúde financeira Aí estaria ficava equilibrado. Paulinho, eu queria perguntar para você, desde que você tomou essa decisão de ir para o Bayern, o que mudou na sua cabeça? Tantos brasileiros já jogaram lá, né? Você já começou a ver vídeos, você começou a ver sobre a cidade, você começou a pesquisar. Como é que despertou esse interesse em você a partir do momento? Bom, agora a minha realidade é outra. Como é que está a sua rotina, a sua cabeça a partir de agora? Como você falou, esse acolhimento com os brasileiros foi uma das coisas pensadas também. É um clube que ajuda muito os brasileiros, como jogadores consagrados que passaram por lá e tiveram uma carreira de sucesso. E eu abracei também isso e quero sim fazer a mesma história. Acho que tenho tudo para poder seguir bem na carreira. E acho que na minha cabeça está tranquila, como eu falei, foi tudo pensado. A gente não faz as coisas desesperado, né? Foi uma negociação que já estava vindo como primeira opção, porque pelo projeto, como eu falei, conversei com toda a minha família, meu agente que me ajudou bastante nisso, me ajudou na carreira até hoje, bastante nessas orientações. E espero sim ter uma carreira de sucesso e chegar lá bem. Presidente, só uma dúvida, que eu tinha lido que o Vasco também pode receber por metas que o Paulinho venha a atingir no clube, se isso existe e quanto que é isso? Não, o que existe é o que eu disse. O Vasco tem 10% do passe do Paulinho. Então, se amanhã o Bayern vender o Paulinho, nós teremos direito a 10% desse montante. É o que eu disse. Falaram muita coisa, especularam muito. A verdade, a realidade é essa que eu estou passando aqui agora. Presidente. 8.500. Não, eu disse que o Bayern colocou uma multa de 80 milhões. Tá certo? Se amanhã ele for vendido, nós teremos 10% sobre isso, que são 8 milhões de euros. Presidente, não sei se você pode falar, mas falou que teve uma outra proposta também
de 14 milhões, você pode falar de quem foi? Não, prefiro não falar. Tá bom. Você falou que, nesse momento, o Vasco tinha que vender por questões financeiras, tudo isso. Mas você ficou satisfeito com a venda? Você acha que, independentemente da situação financeira atual do Vasco hoje, foi um bom negócio? Eu acho que, para o momento, foi um bom negócio. É um valor expressivo. Obviamente, não só o Vasco, mas todos os outros clubes brasileiros acabam tendo que vender as suas promessas, os seus jogadores, porque a venda desses ativos passou a ser uma rúbrica no orçamento dos clubes. O ideal é que nós tivéssemos condições, não só o Vasco, como todos os outros, de manter esses jogadores por mais tempo. Aí talvez nós conseguíssemos vendê-los a valor de mercado europeu. Então, é isso. Acho que o valor é um valor satisfatório, mas, obviamente, se o Paulinho consegue ficar aqui até os 22, 23, possivelmente nós teremos aí um maior retorno. Mas hoje isso não é possível, é isso que tem que se entender. Presidente, você falou aí sobre o percentual, caso o Bayer Leverkusen venda posteriormente. Isso também foi uma estratégia, vender para o Bayer, que no caso é um time que não é um gigante europeu e que também costuma vender para outros times maiores no futuro? Poderia ser, mas não foi. Na realidade, porque, como eu disse, nós tivemos duas propostas. Uma delas foi o do Bayer e foi a maior. Mas no momento de vender, eu pensei nisso. Quero ficar com 10%, porque isso poderá render ao clube futuramente. Que eu saiba, não. O Felipe Coutinho só recebeu o mecanismo de solidariedade. Sim, isso não impacta em nada no mecanismo de solidariedade. Eu tenho um percentual do passe dele. O Vasco tem um percentual do passe, 10%. Se amanhã ele for vendido, o clube que comprar terá que pagar pelo mecanismo de solidariedade, sem prejuízo dessa participação. Presidente, só para encerrar agora fora outro assunto, o senhor foi à federação para receber a premiação do Campeonato Carioca e seria de 1,5 milhão, e acabou que chegou lá, o presidente informou que tinha uma dívida de 6 milhões do Vasco. É só um exemplo que eu queria dar para perguntar ao senhor o quão difícil é a situação do Vasco e se foi pior do que você pensava que fosse achar depois que se chegou. Citando esse exemplo também da federação. Obviamente, não é segredo nenhum que a situação financeira, não só do em dívidas de longo prazo. São dívidas que estavam a curto prazo e que a gente está trabalhando para alongar. E isso foi feito já na federação, a gente conseguiu negociar lá esse pagamento, assim como na CBF. Em relação a ser pior ou melhor, quer dizer, sempre existe uma diferença entre o que você imagina e o que você encontra. Né? Paulinho, só mais uma, cara, por favor. Primeiro, você está fazendo a recuperação do braço aqui em São Januário e, se tiver, você vai continuar mesmo depois dessa venda? Sim, com certeza. Acho que o prazo para eu poder ir para o clube é só quando eu completar 18 anos. Continuar tratando no Vasco. A minha pergunta era se... Pode falar, doutor. Pode falar, doutor. Não tem problema, não. Força do hábito. Paulinho, até o meio do ano, continua sendo jogador do Vasco. Sendo jogador do Vasco. Com contrato com o Vasco. A outra pergunta... E acho que ele acredita nos profissionais que aqui estão. Com certeza. Imagino que sim. A outra pergunta, Paulinho, é um adeus ou é um até logo? Essas perguntas, nesses momentos, são meio difíceis. A gente sabe que está muito cedo ainda. Eu nem saí do Vasco ainda, não posso falar em voltar, né? Mas eu acho que a gente, como eu falei, eu trabalho por etapas e vai depender sempre dos momentos. O último aqui não tem nada a ver com a venda do Paulinho, mas que é uma notícia do dia de hoje. Queria saber se o senhor pode comentar ou tem algo para falar sobre o banimento da FIFA, que baniu o ex-presidente da CBF totalmente do futebol, por favor. Esse está totalmente fora, né? Eu acho que, enfim, eu acho que é o momento da gente começar mesmo a passar limpo, né? Acho que não só com os governantes, né, os ligados a partido político, mas acho que em todos os níveis da sociedade é importante
que haja, né, transparência, né? Para a CBF não é diferente, é fundamental que exista governança, transparência, enfim, é isso que eu penso. Ponto 5. Não, entenda, a gente trabalhou em cima de 20 milhões, quer dizer, começamos trabalhando mais, eles só chegaram a 20. Eu quis ficar com 10%. 10% seriam 2 milhões, então só levaria 18, concorda? Negociei, consegui fazer 18.500, os 90%. Obrigado. Boa tarde a todos.